Olá pessoal, vou estar resolvendo aqui as questões da parte da lei de Faraday. Número 1 fala o seguinte: o fluxo magnético depende. Bom, nós vimos lá nos estudos que o fluxo magnético está associado à ideia de linhas de campo magnético atravessando uma região, por exemplo, uma espira condutora, né? Então, nós vimos que esse fluxo depende da intensidade do campo magnético, da área e do ângulo que essa área forma com as linhas de campo magnético. Então, a resposta é a primeira aí, ó, campo magnético, área e ângulo. São esses três fatores. Número 2. O valor do fluxo magnético em uma espira condutora de área 0,1 metros quadrados com um campo magnético 50 Tesla em um ângulo de 0 graus com o campo vale. Então ele quer saber o valor do fluxo magnético nessa espira que tem área de 0,1 e está submetida a um campo magnético de 50 Tesla com um ângulo de 0 graus com o campo magnético. Então olha só, acompanha com a gente aqui a resolução. Então na questão número 2, ele dá as seguintes informações: a área da espira vale 0,1 metros quadrados, o campo magnético vale 50 Tesla e o ângulo formado entre o campo e a área é de 0 graus. E ele quer saber justamente o valor do fluxo magnético, né? Então, o fluxo magnético é representado pela letra φ, nós vimos ali que é o valor do campo vezes a área vezes o cosseno desse ângulo. Então, vamos lá, ó, o campo vale 50, que é o B, a área vale 0,1 e o cosseno é o cosseno de 0, né? Porque o ângulo ali é de 0 graus. Então, vamos lá, ó, recordando aí, ó, 50 vezes 0,1 vai dar 5. E o cosseno de 0, quem lembra aí, o cosseno de 0 dá 1, né? Então vai ficar 5 vezes 1. Então 50 vezes 0,1 dá 5 e o cosseno de 0 vale 1. E 5 vezes 1, portanto, então, a unidade de medida é o Tesla metro quadrado. Então o fluxo aqui é de 5 Tesla metro quadrado. Então, como nós vimos ali, o valor dá 50 Tesla metro quadrado. Número 3. No experimento de Faraday, ele percebeu que, então como nós vimos lá nas aulas também, no experimento de Faraday, ele viu que o ímã parado ele não produz corrente elétrica perto de uma espira. Na verdade, a corrente elétrica é produzida na espira. Mas se você apenas colocar o ímã ali parado na frente da espira, não vai haver corrente elétrica circulando nela. Agora, quando esse ímã está em movimento, se aproximando ou se afastando, ou até girando, aí surge então a corrente elétrica na espira. Foi essa a principal detecção aí do experimento de Faraday, né? Na verdade, ele fez de duas maneiras, com ímã e também utilizando liga e desliga com espiras condutoras, utilizando o processo de Ørsted, né? Então ele fez ali um eletroímã e a hora que ele ligava e desligava o eletroímã, o efeito também era o mesmo, aparecia e desaparecia a corrente elétrica em uma outra espira condutora através desse efeito. Então, daí também foi tirada os princípios, né, tirado os princípios para a construção dos rádios, né, rádio e todo o sistema de transmissão utilizando ondas eletromagnéticas, onde você produz campo magnético com uma espira condutora e outra espira capta então essas variações de campo magnético produzido por outra espira. Então tudo está associado ao experimento de Faraday e à lei de Faraday. Número 4. Os fatores do fluxo magnético que, quando variados, podem produzir corrente elétrica em uma espira condutora, né? Então, são aqueles fatores que a gente viu ali que dependem do fluxo magnético, que é a área, o campo e o ângulo. Então, é a última resposta aqui, ó, área, campo magnético e ângulo. Então, qualquer um desses fatores, se você variar eles no tempo, vai surgir então a corrente elétrica em uma espira condutora. Número 5. Um gerador consegue produzir energia elétrica através da rotação de um ímã próximo a uma bobina condutora. Em uma usina nuclear, a turbina que movimenta o gerador é movimentada. Então, olha só, nós vimos também lá no vídeo que as usinas térmicas utilizam a pressão do vapor para poder girar a turbina e a turbina, por sua vez, movimenta o gerador. Mas essa pressão de vapor, né, que vem de algo, de uma caldeira, como se fosse uma panela de pressão enorme, ela precisa ser aquecida para poder então produzir essa pressão. E o que provoca esse aquecimento é diferente em várias usinas térmicas, né? Tem a usina térmica, por exemplo, que utiliza o carvão, para a queima do carvão, né, para poder produzir o fogo e aquecer essa água. Tem usinas que utilizam a queima de gases, como por exemplo o metano, para aquecer essa água. Outras utilizam até a luz solar para aquecer
e gerar essa pressão de vapor. Mas numa usina nuclear, como nós vimos ali, o material que é utilizado para aquecer a água é um material radioativo. Então a radiação produzida por esse material aquece a água, produz uma pressão de vapor e faz então as turbinas da usina funcionarem.